E aí, pessoal, continuando aqui a aula anterior, então, já conceituado o que é vetor posição, né? Então, veja só, existe uma outra forma também de eles começarem a especificar esse vetor aqui R posição, que aí alguns livros falam que é a coordenada polar. Porque aqui nós estamos falando em uma representação, né, através do I, do J e do K. Mas podemos também estar especificando de outra forma. Então eu vou estar apagando aqui, ó. Aqui para mostrar para vocês que pode ser apresentado de outra forma. Apaga aqui. Estamos falando desse mesmo vetor, tá? Só que vamos começar a falar de um sistema de referência polar. Então vamos lá. Ó. Ele é falado assim, ó, que o módulo dele é 5 e a orientação dele está apontada para cá, certo? E estamos aqui com um ângulo de 53,13 graus. Esse ângulo é esse ângulo aqui, ó. Sempre é o ângulo em relação à coordenada x, sendo que o sentido anti-horário ele é positivo, ok? Óbvio, né? Anti-horário negativo. Então, sempre, se o ângulo aqui é positivo, significa que estamos falando do x para cá. Beleza? Então, olha só, em vez de estar representando pelas coordenadas I, J e K, ele pode estar escrito dessa forma aqui também, que é a coordenada polar. E aí, como que a gente descobre, então, deslocamento em x e y? É só utilizar o conhecimento das aulas anteriores. Então, a gente sabe que aqui, ó, né, nós temos aqui coordenada x e y pelas suas projeções, e aí você vai recordar que para a gente saber o RPX, aqui, ó, ele é o RP, o módulo, né? Saber o módulo do RPX é igual ao módulo do RP vezes o cosseno de 53,13 graus. E o módulo de RPY é igual ao módulo do RP vezes o seno de 53,13 graus. E aí nós temos, né, a gente vai chegar nas coordenadas, correto? Só aqui, ó, tem que bater, né, com aquelas coordenadas que a gente fez. Então vai ser, quanto que vai valer aqui o módulo de RP? O módulo de RP vai valer 5, aqui também 5. Então é 5 vezes o cosseno de 53,13 e o 5 vezes o seno de 53,13. Então 5 vezes seno de 53,13, vamos estar aqui a 3,999999, então vamos lá, aproximadamente, né? Vamos estar em aproximadamente em 4.
né? E, desculpa, 4 aqui embaixo. 4. E o cosseno, né? Cosseno, vamos estar em aproximadamente 3. Ok? Então, a gente descobre que o módulo do RPX aqui, ele é 3. E aqui em RPY é 4. Ok? Então, vai acontecer muito, né, essa representação também. Dizendo, uma partícula ela faz um movimento e, é, e o módulo do seu vetor posição é 5 e o ângulo vai variando, né, de tantos graus até tantos graus. Então, né, a gente sabe que estamos falando da mesma situação, tá? Continua sendo um vetor, só que em vez de estar falando em coordenadas x e y, estamos falando em módulo e em ângulo. Então dá para converter, né, esse formato aqui, só pegar as aulas lá anteriores, tá? Dá uma É normal às vezes agora colocar em prática, né, aqueles conhecimentos que eram abstratos, começar a colocar em prática aqui. Então é importante ter a aula lá gravada, assiste a aula de novo e reflete bem. Poxa, o que significa eu estar vendo esse vetor escrito desta forma? E o que significa estar vendo o vetor escrito desta forma aqui, ó, né? 3, 4 e 0. Então, isto aqui é a mesma coisa que isto aqui. A partir disto aqui, nós conseguimos converter para isto aqui. E disto aqui, conseguimos converter para isto aqui também. Então, são só formas de representar a mesma coisa. Porque é normal, no início eu também confundi, né? Parece assim que estava falando uma coisa e mudou para outra. Poxa, tem hora que está falando de coordenada I, JK, tem hora que está falando de módulo e ângulo e por aí vai, né? Então tem que estar bem praticado aí, tá? Esse raciocínio e estar ligado no cérebro que estamos falando da mesma coisa, mas trabalhando com referências, formas diferentes. Então, onde que vai ser muito útil esse tipo de representação, onde vai estar o módulo e o ângulo? Principalmente em movimentos circulares, onde vai ter às vezes uma trajetória assim, ó, vai estar representado por um raio, um ângulo, uma circunferência, e aí o módulo do vetor posição vai ser chamado de raio da circunferência. É o raio da circunferência da trajetória, ó. E aí vai estar variando o ângulo, entendeu? Então vai ser útil, tá bem praticado esse conceito aqui, para quando chegar nesse ponto aqui, ó, a gente vai estar falando assim, muito assim, né? A partícula está sobre um movimento circular de raio 5 que variou de 0 até 53,13 graus. O que significa? Pode ser significado que no marco zero aqui existe um x para cá e um y para cá. Existe movimento que a partícula, por exemplo, estava aqui e ela foi se deslocando sobre um raio constante de um ângulo 0 graus até chegar
num ângulo de 53,13 graus, tá? Então é isso, pessoal. Por enquanto, devagar, tá? Não vamos acelerar muito, mas eu queria nessa aula deixar o recado. O recado é o seguinte, ó, até pá aqui, ó. O recado que você tem que gravar é esse, ó. Quando a gente especificar uma partícula através de um módulo de um vetor posição em um ângulo, estamos falando de coordenadas polares. E essas coordenadas polares podem ser convertidas em coordenadas cartesianas, fazendo aquelas regras das aulas anteriores, tá? E aqui vai significar o módulo e o ângulo, que futuramente iremos estar utilizando em movimentos circulares esses conceitos aqui de coordenadas polares, tá? Vão se acostumando com coordenada polar. Quem não está acostumado, começa a fazer uns exercícios aí de posicionar em vários pontos, determinar aqui o módulo e o ângulo, fazer a conversão para cartesiano, fazer conversão do cartesiano para o polar, porque isso depois tem que ser rápido, raciocínio rápido, tá? Não pode ficar pensando nessas conversões junto com os outros conceitos lá na frente, porque embaralha o cérebro mesmo. Precisa estar treinado bem isso aqui, tá, pessoal? É isso aí. Obrigado, abraço, pessoal.